versículo número 35 em diante. Lucas, capítulo 18. Pena que essa chuva vai acabar daqui a pouco. Ela podia ter vindo mais tarde um pouquinho, para fazer aquele povo nessa Sapucaí e dançar nadando. Quem? Deve estar lá. Deve estar lá. Só que vai acabar daqui a pouco. Não é muito. Lucas 18, 35. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da glória, te entregamos, ó Pai, essa palavra dessa noite, desse domingo, Senhor, que nós precisamos ser alimentados, ó Pai, alimentados por Ti. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos diante da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma passagem conhecida, né? O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Essa história é uma história muito conhecida na Bíblia. A história do cego de Jericó. Cego de Jericó. Você acabou de ler aqui. Era uma pessoa que era cega, né? Era cega. E ela estava sentada à beira do caminho. Está sentada à beira do caminho. E o que ela fazia? Mendigava. Mendigava. Tu imagina se hoje em dia, se a vida de um cego hoje em dia não é fácil, com toda a tecnologia, com toda a modernidade que nós temos, se os dias de hoje a vida do cego não é fácil, para um cego conseguir trabalhar, seja lá no que for, não é fácil. Tu imagina nesse tempo. O que sobrava para o cego? Mendigar. Porque não é fácil. Irmãos, eu esses últimos tempos com o João, eu tenho aprendido alguma coisa. Tem coisas que passam desapercebido aos nossos olhos no dia a dia, e que passavam desapercebido aos olhos dele no dia a dia dele, e que hoje é de grande dificuldade. Às vezes a gente passa na rua, para nós a calçada está perfeita. A gente já está acostumado com um buraquinho na calçada, no cimento aqui, mais outro buraquinho ali, né? Um desnível aqui, outro desnível para ali e tal. Nós estamos acostumados. Isso não afeta em nada a nossa vida, nada. Mas na do João já complica. Na do João já complica. Hoje,
o João reclama das calçadas, porque as calçadas não estão bem cuidadas, não estão preparadas para receber aquele que tem dificuldade. E olha que ele não é cadeirante, graças a Deus, olha que ele não é nada disso, e ele vai recuperar, né? Ele está recuperando, é uma coisa que vai passar na vida dele. Mas tu imagina quem tem que conviver com isso todo dia, pela vida toda. Tem coisas que para nós passa desapercebido, nós não vamos sentir nada, né? Ele estava falando comigo, quando ele sai com a mãe dele, tem uma rampinha, e aquele nem rampa, onde ele falou, um negocinho pequenininho, que para ele tem que segurar bastante forte na mãe para poder conseguir subir naquela rampinha, que é uma coisa assim boba, uma coisa que tu passa, tu nem sente que tem rampa, mas ele sente que tem rampa. Para ele a rampa existe, está ali, tem dificuldade. Eu passo ali, ele tem que me explicar onde é que é, porque eu nem sabia, eu nem me lembrava que ali era uma rampa. Isso é você entender, né, que tem coisas que passam desapercebido para nós, mas que para quem tem alguma deficiência, algum problema, mesmo momentâneo, vai sentir a diferença, vai trazer problema, né? Vai trazer problema. Que para a gente é mole, para muita gente, aí eu começo a entender porque tanta reportagem na televisão dos cadeirantes reclamando de não ter rampa para subir, das calçadas, assim, eu começo a entender um pouco o que eles passam. Então, eu começo a entender qual era a vida desse cego. Hoje, é normal você ver cego mendigando, é normal. Você passa na rua, estão sempre sentadinhos, como esse aqui de Jericó, à beira do caminho. Às vezes com um copinho na mão, às vezes eu passo, eu vejo um sacode de potezinho cheio de moedas, para sacudindo, para chamar atenção. É normal isso. E eu imagino nessa época aqui. E aí, como ele é cego, mas não é surdo, ele está escutando um burburinho. Ele está escutando alguma coisa. Mesmo porque, né, Jesus, ele só andava no meio de multidão. Jesus não andava sem ninguém do lado. Aonde Jesus estava era multidões, era muita gente. E ele escutando aquela coisa toda, perguntou para alguém: vem cá, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Ah, é Jesus que está passando. Jesus está passando. E aí a Bíblia vai relatar, como você leu comigo aqui, que o cego ele começa a gritar. Ele não sabe em que direção Jesus está. Ele não sabe se Jesus está perto ou está longe. Ele começa a gritar. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não respondeu. E aí ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não continua respondendo. E ele vai de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí você lê que quem ia passando é repreendendo, mandando o cego se calar, né? Como diz aqui no versículo 39, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para e manda chamar ele. E ali começa um milagre dele. Ali começa um milagre da vida dele. Eu hoje estava em casa pensando naquilo que ia pregar. Eu tinha falado com Deus, eu acordei tarde, eu não tinha pego na Bíblia hoje para ler, né? Aí eu falei assim: Senhor, o que eu vou pregar? Aí Deus me deu a passagem desse cego de Jericó para mim. Ele falou assim: eu quero que você e minha igreja entendam
Eu quero que você e minha igreja compreenda que vocês precisam ter persistência. Sabe o que esse cego teve para voltar a enxergar? Persistência. Ele chamou uma vez, Jesus não respondeu. Ele chamou 2 vezes, Jesus não respondeu. Ele chamou 3 vezes, Jesus não respondeu. Aí o povo começou a mandar ele se calar. O que ele fez? Gritou mais alto. O que ele fez? Clamou mais forte. O que esse cego teve para ele conseguir enxergar? Persistência. Sabe para quem nós estamos perdendo? Sabe para quem nós estamos deixando a vitória? Para nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós não temos persistência. A gente grita, a gente grita, a gente grita, e quando Jesus responde, a gente desiste. Aí por isso que eu entendo a passagem que o próprio Jesus usou de parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história. Uma história que é contada, para demonstrar alguma coisa que pode acontecer na vida real. E Jesus contou essa parábola, essa história. Ele vira e fala assim: existia uma mulher que precisava muito do juiz julgar a causa dela. Juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? Iníquo é uma pessoa que pratica iniquidade, ou seja, é uma pessoa que não é cristã, que não tem temor a Deus. É uma pessoa que não é crente. Ela todo dia ia lá no juiz, para o juiz julgar a causa dela, e o juiz mandava ela embora. No dia seguinte, estava a mulher lá de novo, e o juiz mandava ela embora. No terceiro dia, estava a mulher novamente lá, e ele mandava embora. E no outro dia ela é de novo, e no outro dia ela é de novo, e no outro dia, de tanto aquela mulher aí, o juiz virou e falou assim: manda essa mulher entrar que eu vou julgar a causa dela. O que Deus está querendo mostrar nessa parábola? Da mulher ir todo dia no juiz pedir para julgar a causa, para depois de algum tempo, de tanto ela ir, ele julgar a causa da vitória para ela. O que Deus está querendo mostrar nessa parábola, nessa história que ele conta para a gente, é que o crente precisa ter persistência. A gente não pode desistir do nosso objetivo. O cego, ele estava precisando enxergar. E você e eu estamos precisando de quê? O cego, ele estava cansado de ficar na beira do caminho, dando aquilo que os outros queriam dar para ele, sem ver a luz do sol, sem ver a noite, sem olhar para ninguém. Ele estava na escuridão. Sabe o que Deus quer que a gente entenda nessa noite? Que para a gente sair da escuridão, nós temos que ter persistência. Para a gente sair do escuro, a gente tem que ter persistência. É isso que Deus quer que a gente entenda nessa noite. Eu não vou conseguir enxergar nada se eu não tiver persistência. Eu não vou conseguir sair da beira do caminho se eu não tiver persistência. Eu não vou conseguir começar a avançar na minha vida se eu não tiver persistência. Eu tenho que entender que eu preciso ter persistência para conseguir vencer e para conseguir fazer com que Jesus ouça a minha oração, para que Jesus ouça o meu clamor e para que Ele me atenda e me dê a minha vitória. Eu preciso de persistência. E eu vejo várias pessoas no mundo
que chegaram aonde nunca pensaram que ia chegar por causa de persistência. Eu já contei essa história aqui, mas é bom a gente relembrar, né? Que eu nunca esqueço disso. Um jogador de futebol, Cafu, um campeão mundial no futebol, o que levantou a taça de campeão do mundo pelo Brasil, né? Foi o capitão da seleção brasileira, Cafu. Ele falou que tudo quanto era clube rejeitou ele. Ele falou que todo mundo falava que ele não jogava bola. Ele falou que foi muito clube, ele falou que foi muito não, que ele tinha recebido muito não, que ele tinha recebido muita porta fechada na cara. Ele falou que ele já estava acreditando que verdadeiramente ele não jogava nada. De tanto não que ele ganhava, de tanto não que ele recebia, ele já achava que ele verdadeiramente tinha que procurar outra coisa. Mas sabe o que aconteceu? Ele persistiu, entrou no clube, um clube acabou abraçando ele. Um dia, aquele rapaz que tudo quanto foi porta bateu na cara dele, falando que ele não era capaz, falando que ele não tinha futebol. Um dia, esse cara foi campeão do mundo e levantou a taça. Sabe o que isso aconteceu na vida dele? Porque ele persistiu. Ele persistiu. Tem muitos jovens, e eu conheço alguns, que jogava bola para burro, craque, mas jogava bola, mas não tinha um empresário, não tinha alguém, foi tentar fazer peneira em alguns lugares, não conseguiu passar, desistiu. Se você for ver a história do Garrincha, mesma coisa. O Garrincha, só olhar para a perna dele, eu não sou velho assim não, eu não conheci o Garrincha não, nem vi de jogar não. Estou falando que eu vejo por reportagem, tá? Porque sou menino ainda, né? Garrincha não é todo meu avô. Mas a história diz que o Garrincha, quando ele jogava futebol, quando ele começou na início da carreira dele, o pessoal olhava para a perna dele e falou: meu irmão, vai fazer aquela coisa, que a perna dele era assim, torta. Garrincha tinha a perna torta. Garrincha era uma perna assim arcada, ó. Só como é que vai jogar futebol assim, né? Teu pé todo torto, a perna toda torta. Irmão, o Garrincha só não foi melhor do que Pelé, porque o Garrincha tinha cara de cachaça. Porque no futebol o Garrincha era melhor do que Pelé. Ele só não foi melhor do que Pelé, ele só não foi o rei do futebol, porque ele perdeu pro álcool. Se ele não fosse cachaceiro, o Pelé ia botar a perna no bolso, irmão. O que Deus quer falar para mim e para você é que nós temos que ter persistência. Nós temos que entender que Jesus pode não responder hoje, pode não responder depois de amanhã, e nem depois de amanhã, e nem depois de amanhã, e nem esse mês, e nem mês que vem. Talvez possa não responder esse ano, mas o que eu não posso deixar de ter é persistência. É persistência. Porque uma hora ele vai ouvir, vai me chamar e vai me dar vitória. Porque como esse cego passou, nós passamos também. Tem muita gente que tenta mandar a gente se calar. Tem muita gente que tenta fazer a gente calar a boca. Tem muita gente que tenta parar a nossa caminhada. Muita gente. Muita gente. E sabe, a falta de persistência faz com que a vitória não chegue até nós. Muitas vezes, o diabo, ele
ele não trabalha, ele não precisa fazer com que você deixe de ir na igreja, fazer com que você venha ao culto às vezes. Ele não precisa disso. O que o diabo precisa é que você não tenha persistência, é que você perca seu foco, é que o dia a dia trabalhoso, dificultoso, o dia a dia de luta, de guerra, faça com que você perca a persistência que você tem que ter para que Jesus venha te ouvir e atender. Você acha que Jesus, sinceramente, você acha que Jesus não ouviu desde o primeiro grito do cego? É claro que ouviu. Jesus não é surdo. Desde a primeira vez que o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus ouviu. Mas tem uma curiosidade, Jesus ouviu, mas não parou. Jesus ouviu, mas não atendeu. Aí o cego vai e dá outro berro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Jesus ouviu? Ouviu, não é surdo. Mas Jesus atendeu? Não atendeu. E aquele cego grita de novo e manda calar a boca, manda que ele se calasse. Por quê? Porque o povo começa a crescer. Por que o povo mandou aquele cego se calar? Porque o cego está gritando, Jesus está ouvindo e não está atendendo. Aí o povo se levanta e fala assim: ó, pai, cala a boca, mano. Está vendo que o homem já ouviu e não vai te atender? Pô? Tu não está vendo que o homem escutou você clamar, escutou você gritar a ele, você gritou o nome dele e não olhou para trás? Não está vendo? O povo se cresce. Por quê? Está pensando que Jesus não quer nem falar com ele. Aí o povo, logicamente, vai falar: rapaz, para de gritar, cara. Deixa de ser inoportuno, deixa de ser chato, deixa de ser inconveniente, para de gritar, ele não vai parar para você não. O que o cego fez? Gritou mais alto. Naragalabando, calado. Irmão, Jesus já escutou o que tu falou, porque ele quer de você persistência. Ele já escutou a tua necessidade. Ele já está sabendo aquilo que está te faltando. Sabe por quê? Porque ele é surdo, ele ouve. Só que o que ele está querendo de você é persistência. Porque quem quer de verdade um milagre, quem quer de verdade que as coisas aconteçam na vida, vai ter persistência. Vai fazer igual aquela mulher do juiz Inico. Ela sai de casa na chuva, ia lá procurar o juiz. Seu juiz, eu preciso muito que o senhor julgue a minha causa. Vai embora. No dia seguinte, um calor desgraçado, lá vai a mulher lá de novo. Seu juiz, eu preciso que o senhor julgue a minha causa. Manda embora. Aí no dia seguinte está a mulher de novo. Um frio parece um frigorífico. Está a mulher lá. Seu juiz, a minha causa, seu juiz, eu preciso que o senhor julgue. Vai embora. Até o dia que o juiz já não aguenta mais, a mulher chega e fala: não acredito que essa mulher está aqui. Eu não acredito que essa mulher está vindo todo dia, esse tempo todo atrás de mim para julgar. Manda ela entrar que eu vou julgar com essa mulher. Persistência. Quando você entra aqui, é como se você estivesse na presença do juiz. É como se você estivesse na presença do juiz. Você está aqui falando para Jesus: oi, estou aqui. Vim dar mais um grito. Jesus, filho de Davi, olha, tem misericórdia de mim.
Aí tu vai embora. Amanhã tem culto de novo. Aí tu volta aqui, senta aí, tu olha para o céu e fala assim: Jesus, adivinha quem está aqui? Jesus, ó, aquela minha causa. Jesus, estou precisando. Aí tu vai embora, quinta-feira tu volta. Olha para o de novo e fala: Jesus, eu estou igual Jacó, só te largo quando tu me abençoar. Só vou te largar quando tu me abençoar. Enquanto isso, Jesus, tu vai me ver aqui todo dia. Essa porta se abre, eu estou aqui dentro. Lá de casa, eu também estou na tua presença. Na hora que acordo, estou te chateando. Na hora que durmo, estou te importunando. Enquanto tu não me abençoar, eu não vou te largar. O que Deus falou comigo na manhã desse domingo é que Ele precisa que nós venhamos ter persistência. E Ele me deu esse texto como base. Um cego que estava na beira do caminho, vivendo do que davam para ele, vivendo da pouca ajuda que davam para ele, sem enxergar nada, sem ver nada, estava jogado na beira do caminho. Quando ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, ele gritou, ele clamou, ele pediu, até Jesus parar e dar a vitória dele. Cuidado, tem muita gente perdendo para si mesmo, quando não aguenta mais. Quantas pessoas não vão mais na igreja porque não aguentou mais? Quantas pessoas largaram Jesus porque não aguentou mais? Sabe por quê? Clamaram, mas não tiveram persistência. Como não aconteceu, foi embora. Como não recebeu, foi embora. Entenda que fora dele ninguém recebe nada. Agora, na persistência, a vitória chega. Se coloque de pé em nome de Jesus.